Pronto. Então agora nós vamos falar sobre o fluxo de energia no ecossistema. Por que fluxo? Fluxo é a passagem. Como é que a energia passa pelos seres vivos, tá? Ele é unidirecional. Por quê? Como? Então eu vou começar com uma perguntinha que tinha numa das atividades. O que os seres vivos precisam para viver? Eles precisam de energia. E de onde vem essa energia? Dos alimentos. Mas existem dois tipos de seres vivos no planeta. Existe um grupo de seres vivos que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Por isso eles são chamados de produtores. Como é que eles fazem isso? Eles captam a energia luminosa do Sol e transformam em energia química. Que energia química é essa? Numa molécula chamada de glicose. E eles guardam nessa molécula, tá? Mas como se chama esse processo? Fotossíntese. Então, os produtores são os seres capazes de fazer a fotossíntese. Quem são? As plantas, as algas e algumas bactérias. Só elas é que são capazes. E elas pegam, então, a energia do Sol, luminosa. Elas captam essa energia, transformam em energia química e os seres que não conseguem fazer isso, que são chamados por isso de heterótrofos, eles não conseguem. Quem consegue chama autótrofo, trofo alimento, auto por si mesmo. E quem não consegue é heterótrofo, que somos nós, por exemplo, tá? Então a gente não é capaz de produzir o nosso alimento, nós temos que comer a planta. Ou os animais que não comem as plantas têm que comer um animal que comeu a planta. E assim a energia vai passando de um ser para o outro na cadeia alimentar, no que nós chamamos de cadeia alimentar, né? Então vai passar. Por que o fluxo é unidirecional? O que acontece? Acompanhe comigo o seguinte raciocínio. A planta produz energia, mas a planta também é ser vivo. Ela também precisa de energia para viver, para crescer, para fazer a fotossíntese, para fazer as atividades dela diárias. Ela precisa de energia. Então ela gasta uma parte dessa energia. Então da energia que ela fez, ela passa uma porcentagem, que já foi feito um estudo, é em média 10%. Ela só passa 10% para o primeiro consumidor, que é chamado de consumidor primário. Esse consumidor pega essa energia, utiliza a energia para suas atividades, por exemplo, um animal para andar, correr, reproduzir, fazer a sua respiração, e o que sobra é só 10%, que passa para o consumidor secundário. A mesma coisa o consumidor secundário. Se alimenta, pega essa energia, aí ele vai andar, vai correr, vai caçar, vai gastar energia. E aí sobrou menos ainda pro próximo, tá? Ou seja, a energia vai diminuindo conforme vai passando de um para o outro, tá? E nós representamos esse fluxo de energia com a flechinha na cadeia alimentar. Este é o significado da flechinha. Aí, a matéria, que é as substâncias que a gente pega do alimento e não a energia, ela faz diferente. Ela faz um ciclo. Como assim? Que jeito, dona Meire? Assim, as plantas produzem o seu alimento e incorporam lá a energia dentro das suas substâncias. E as substâncias que não têm energia, quando o consumidor come a planta, tá? Ele pega essa substância para ele e vai fazer parte dele, tá? Aí o que vai fazer parte dele, o próximo que comer ele vai fazer parte também. Então a energia ela vai sendo gasta, ou as substâncias não. Elas vão passando de um para o outro, até voltar. Voltar que jeito? Um se alimenta do outro, depois a gente vai ver um exemplo de cadeia aqui. E no final da cadeia, entra esses seres aqui importantíssimos, que são os decompositores. O que o decompositor faz? Ele pega o organismo que morreu, utiliza como alimento, só que quando ele faz isso, ele transforma esse animal, essa planta que ele está decompondo em substâncias simples, que vão se misturar no solo, na água e no ar. Isso é o que o decompositor faz, tá? Aí, qual é o nível trófico então dos decompositores? Ah, ele é o último? Eu ponho ele no fim da cadeia? Como será? Não, vamos ver a resposta. Os decompositores são organismos que apresentam uma posição ambígua, quer dizer, várias, né, uma coisa que a gente não sabe, de fechamento do ciclo. Ou seja, o decompositor está em todos os níveis. Ou seja,
Se uma planta morre antes do animal comê-la, o decompositor vai transformar em substância simples. Se o consumidor primário morre antes do consumidor secundário comê-lo, ele vai ser decomposto. E assim por diante. Por isso que os decompositores estão em todos os níveis. Eles vão decompor qualquer um do nível. Aquele que não serviu, né, de alimento para o outro, vai servir como alimento para o decompositor. Tá? E aí os sais minerais e a água vão circulando, vão passando de um ser vivo para o outro até voltar para quem? Para as plantas. Por quê? O decompositor transforma em substância simples que fica no solo, na água e no ar e a planta utiliza de novo. E aí começa tudo de novo. A energia não. Tem que entender essa diferença. A energia vai sendo gasta, vai diminuindo. E as substâncias, a matéria vai indo e voltando. Tá? Aí agora eu vou dar exemplo de cadeia alimentar bem simples, tá? Para isso eu vou parar o meu slide e vou fazer esses exemplos na lousa. Bom, então vamos lá. Vamos começar por aquela que passou bem simplesinha. Capim, que é um produtor, que vai servir de alimento para a vaca, que serve de alimento para o homem. Isso é muito importante. Eu pedi para vocês fazerem cadeia incluindo vocês e teve gente que ficou perdido. Quando eu falo para incluir você, é você, o ser humano, tá? Então, o que o capim é nessa... Isso é uma cadeia, é uma sequência única. O que o capim é? Produtor. O que a vaca é? Consumidor primário. E o que o homem é? Consumidor secundário. Tá? E agora, dona Meire, aonde eu coloco os decompositores? Os decompositores vai assim, ó. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Todos eles podem ser decompostos. Então aqui eu coloco o decompositor. Então ele não tem um nível certo, ele pode estar em qualquer nível. Isso é uma cadeia simples. Eu vou apagar as funções porque eu quero mostrar para vocês como é que a gente monta uma teia a partir de uma cadeia, tá? Esse capim foi comido pela vaca, mas ele também poderia ter sido comido por um coelho. Então aqui nós temos outra cadeia. O coelho pode servir de alimento para a raposa. E a raposa pode servir de alimento para uma onça. Ou uma cobra, tanto faz, tá? Veja, isso é uma cadeia. Aqui eu já tenho outra cadeia. Aí o capim é o produtor, o coelho é o consumidor primário, a raposa o secundário e a onça o terciário. Uma coisa que eu observei nos exercícios, prestem atenção. A flechinha sempre vai de quem serve de alimento para quem come. Se eu fizer isso aqui, sabe o que eu estou falando? Que o coelho comeu a raposa. Isso jamais vai acontecer, tá? Então a flechinha, a ponta da flecha sempre tem que estar voltado para aquele que come, certo? E aí nós temos aqui outra cadeia. Aí o que a gente sabe? Olha só que interessante. O coelho também pode servir de alimento para o homem, assim como a raposa. É um homem diferente, gosta de comer vários animais, isso pode acontecer. Então pode servir de alimento para o homem. Assim como a onça também pode comer o coelho, tá? Assim como pode aparecer outro ser aqui e assim por diante, tá? A onça também pode ser uma onça selvagem que chegou numa fazenda e comer. Ai, olha eu fazendo o erro que eu falei para vocês não fazer. E pode servir de pegar a vaca de alimento, tá? Olha o que aconteceu. As flechinhas começou a cruzar. Por isso que a gente chama isso de teia. Parece uma teia de aranha com as flechinhas se encontrando para lá e para cá, tá? Então, quando eu considero uma única só, um caminho só da energia é cadeia. Quando eu considero todos, aí eu chamo de teia, tá? Lembrando, o que foi falado lá? Que numa teia, o mesmo organismo pode ter dois níveis. Olha, por exemplo, a raposa. Se ela comer o coelho, ela é consumidor secundário. Aí a onça comeu ela, consumidor terciário. Mas se a onça comer o coelho, ela vai ser consumidor secundário. Mesma coisa o homem. Se o homem comer a raposa, ao invés dele ser secundário, ele já é terciário. Tá bom? Certo? Muito bem. Então agora a gente vai voltar para nossa tela para concluir o assunto. Então,
como a gente estava falando, demos exemplos de cadeias e teias e vimos como a energia e o alimento passa de um ser vivo para o outro. Agora, nós vamos responder a pergunta norteadora de hoje, que é: se as plantas não existissem, os animais existiriam? A partir de tudo que nós falamos, qual é a resposta? Não. Por quê? Porque os animais não são capazes de produzir seu próprio alimento. Eles precisam se alimentar das plantas para ter o seu alimento. E o animal que não come planta, que a gente chama de carnívoro, né? Os animais que comem a planta a gente chama de herbívoro. Os que comem os outros animais, carnívoros. Então, os carnívoros, se não tem o herbívoro, ele também não vai ter alimento, então ele vai morrer. Então é essencial a presença das plantas. Sem elas não existiria vida no nosso planeta, tá ok? E aí, a partir dessa explicação e de tudo que eu falei para vocês, eu tenho duas tarefinhas muito simples para vocês fazerem. Responda no caderno e me mandem a foto. É duas perguntinhas básicas, a tarefa não é muito grande dessa vez. O que vocês vão fazer? Eu pedi isso em várias atividades e teve gente que teve dificuldade. Então eu quero ver se de repente com a minha explicação isso melhorou, tá bom? O que você vai fazer? Você vai montar uma cadeia com 4 níveis tróficos, tá? Ou seja, o produtor e mais 3 consumidores, com seres próximos a você e identificar suas funções, ou seja, vai puxar a flechinha para baixo e escrever quem que é produtor, quem que é consumidor primário, quem que é secundário e assim por diante. Eu não escrevi aqui, mas se você puder incluir os decompositores, eu acho que vai ficar muito legal. Mas se não quiser, tudo bem. O importante é que tenha 4 níveis. Pensa lá na sua casa, né, no seu quintal, na sua vizinhança, ou lá se alguém mora na roça, ou tem alguém que mora na roça que já foi lá. Como é que você poderia montar essa cadeia, tá? Tem como fazer. É só você pensar um pouquinho que você vai conseguir. E eu nem estou exigindo que coloque o homem nessa cadeia. Pode fazer com o que você quiser, tá bom? Essa é a primeira tarefa. Fácil, né? A segunda, pense e responda. Essa é uma pergunta que já vai nos preparar para os próximos assuntos. Por que a extinção de uma espécie pode provocar a diminuição ou até a extinção de outra? Quem prestou atenção na nossa aula vai conseguir responder. Também vai escrever lá a perguntinha, responder. Então essas duas coisas, a cadeia e essa pergunta. Essa é a tarefinha a partir do vídeo para vocês me mandarem para a próxima semana, tá ok? Aqui eu estou encerrando a aula, eu espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa, WhatsApp, estou lá. Até mais!